contrariamente às aparências, isso aqui, na verdade, é um círculo, uma circunferência, tá bom? Mas está parecendo uma elipse. Eu não vou ter tempo, condição de reajustar isso aqui para vocês. Mas eu quero que vocês percebam que está visível aí? As condições de iluminação com as quais normalmente eu trabalho não são essas, não. O que eu vou mostrar aqui para vocês? Um exemplo simples. Isso tudo aqui é feito no Implot. O Implot é o software, então, sobre o qual eu darei o curso em janeiro. Toda a programação, todos os comandos, os conceitos matemáticos básicos que o professor do ensino médio terá que saber. Que é um outro elemento importante, sobre o qual eu já mencionei aqui de passagem. O uso dos softwares impõe novos conhecimentos. Então, o professor não pode ficar mais estático, parado, achando que já sabe tudo. Nós teremos que saber algumas novas funções matemáticas, a função piso, a função teto, funções muito conhecidas, que agora terão uma chance de serem conhecidas. Poderiam ser conhecidas há muito tempo. Aqui eu só vou mostrar um exemplo. Eu vou aqui andar com o slide, está vendo aqui, ó? Olha aqui. À medida que eu ando com o slide aqui, vocês que são professores, ou os que forem professores, saberão qual é a correspondência que está envolvida aqui. À medida que o arco aqui se enrola em torno da circunferência, né? Claro que qualquer diagrama, é claro, né? Ele não tem que ser necessariamente óbvio. Ele tem algumas convenções que eu criei aqui. Elas talvez não estejam tão visíveis por causa das cores muito tênues. Mas a ideia é mostrar como é que a definição das funções trigonométricas por referência ao comprimento do arco levam aos gráficos que o estudante comumente vê. Isso aqui é só para mostrar o que é possível, tá? Olha aqui. E aqui, então, eu tenho outro slide que deforma o segmento de reta, levando ele a se encontrar com a circunferência. Olha só, olha que coisa incrível. Agora, olha só que interessante. Didaticamente, o efeito é muito simples. Poderia ser uma aula de trigonometria como qualquer outra. Mas o professor pode me perguntar, como é que você fez esse segmento se deformar na circunferência? Sim. Aí, isso aqui é o que se chama de uma homotopia. Homotopia é um conceito topológico que normalmente é ensinado em cursos universitários de bacharelado ou mestrado. Topologia geral, geometria diferencial. Não é necessário esperar nenhum curso desse para aprender homotopia agora, no Implot. Essa é outra vantagem dos softwares. Conceitos que antes eram relegados ao clube fechado dos matemáticos podem ser aprendidos agora. Uma homotopia é um conceito muito dinâmico, fácil de ser descrito, não no papel abstrato como se vê nos cursos de topologia tradicionais. Mas aqui, isso aqui também é só um detalhe de implementação. Não é necessário que o estudante saiba que ao se deformar esse segmento na circunferência, ocorreu uma homotopia. Mas a homotopia é interessante para o professor que vai querer fazer cenários como esse. Coisas muito simples, efeitos instigantes, que se podem fazer na tela, no entanto, exigem técnicas matemáticas que são, entre aspas, sofisticadas, mas que com o software podem ser facilmente aprendidas. Outro exemplo aqui é o seguinte. Quando eu deslizo esse slide aqui, observem, à medida que eu estou variando o valor de A aqui, a curva preta vai se deslizando. As equações mais comumente utilizadas para fazer animações em gráficos, em todas as áreas da matemática, são as equações paramétricas. E esse é um outro exemplo de como que os computadores trazem um impacto sobre a educação matemática. Se vocês vasculharem os livros clássicos publicados, digamos, até ainda a década de 90, vocês verão que muitos deles trazem capítulos muito tímidos sobre equações paramétricas. Muito raramente, ou um autor mais ambicioso vai falar em equações paramétricas de retas no plano. Acabou. Com o software como o Implot, não, qualquer estudante do ensino médio pode saber o que é uma equação paramétrica. É um conceito rico, fundamental, que só foi dificultado porque não se tinha o elemento dinâmico necessário para que ele fosse introduzido no ensino médio. Aliás, a parametrização de curvas de superfície é uma coisa natural. Nada mais é do que uma maneira de se ver a imagem de uma função através de um conjunto de pontos descritos por uma equação. Mas isso será detalhadamente descrito para os professores. No curso, nós não faremos nenhuma pressuposição com relação à formação dos professores, não. Esperamos que eles tenham meramente a matemática básica e toda a maquinaria matemática necessária eu darei ao longo do curso, de forma que o curso seja autossuficiente. Não pressuporei que o professor saiba os conceitos, não. Vamos lá, quero pegar um outro exemplo aqui com o Implot.
Claro, isso que eu faço aqui no Implot poderia ser feito no Mathematics e vice-versa. Os conhecimentos que serão ministrados desse curso sobre o Implot poderão ser reaproveitados para a implementação de quadros ou rotinas em qualquer outro software, porque isso aqui é a linguagem universal da matemática. Funções paramétricas, parametrização, isso aqui acontece em toda parte. Um exemplo que é muito famoso no site, onde eu apresento isso, é o exemplo famoso da cicloide. Um exemplo simples, na medida em que eu estou retratando aqui um fenômeno físico descoberto desde a época de Galileu, aqui em só 2 dimensões, mas no Mathematics eu poderia mostrar em 3. Mas a ideia é a seguinte, é mostrar qual é a trajetória que é descrita pelo movimento de um ponto na periferia de uma roda, quando essa roda anda, se desloca com movimento uniforme. É a famosa cicloide, mas vejamos o que acontece. Olha lá, se bem que está mais rápido aqui do que eu esperaria. Vamos devagar. Olha aqui, tá vendo? Ó? Eu estou pegando esse slide aqui, estou deslocando. À medida que a roda anda, o ponto amarelo está traçando a trajetória, né? Isso foi um tema de pesquisa na época de Galileu. Agora, vocês podem me perguntar, como é que você fez essa animação? É isso que eu vou mostrar no curso. Eu vou mostrar aqui que isso aqui, na verdade, é o que matematicamente é e deveria ser visto. Isso aqui é uma composição de 2 movimentos. Na verdade, eu tenho aqui uma roda, a roda, na verdade, não roda. Ela é meramente transladada. Quando vocês veem a roda rodando aqui, isso é pura ilusão. O que eu fiz aqui foi o seguinte, foi aplicar uma translação à circunferência, e ao mesmo tempo que eu aplico uma translação, eu aplico uma rotação no sentido anti-horário ao ponto. E a composição desses 2 movimentos dá a ilusão de que isso aqui está girando. Bom, aí quando eu uso a palavra ilusão, você fala, bom, mas é uma ilusão ou não é? Então quer dizer que isso não está girando. Você vê que o uso do software traz questões filosóficas sobre a realidade da percepção humana, questões que Kant, né, vários epistemólogos levantaram. Ou seja, o fato de hoje termos possibilidade de digitalizar no computador toda a física conhecida, na medida em que as leis físicas são, no momento presente, corretas, nos leva ao encontro de perguntas muito antigas. Quer dizer, o que é a realidade? Será que o que eu vejo como sendo movimento é movimento ou não é? Bom, então isso eu deixo para um outro departamento. Mas é só um exemplo de como que um professor com os conhecimentos apropriados pode fazer uso disso também, tá? Outro exemplo aqui, ó, ondas de uma corda, que eu uso em aulas de física. Esse aqui é um exemplo que eu fiz em 2002. Vou mostrar para vocês o que você pode fazer com isso. Deixa eu ver aqui. Vejam bem, tá? Eu não estou mostrando como é que eu faço, que isso é parte do curso do Implot. Eu quero mostrar para vocês como, com um pouco de imaginação, vamos ver aqui, ó. Não sei se está dando para ver. Tá dando para ver. Aqui na minha tela não vê, não. Olha aí. Isso aqui é uma onda perfeita, criada para ilustrar o movimento ondulatório. E eu tenho várias animações dessas. Isso aqui é feito no software Implot, é um software gratuito, volto a dizer, lembrar, tá? O que tem de sofisticado aqui é só a matemática simples que eu usei. Como é que eu faço essa bolinha subir e descer? São chamadas funções características, ou função simples, matemática. Agora, a equação que rege o movimento da corda em si é a equação clássica que o estudante vê no livro. E os parâmetros estão aqui para ele ajustar. E a simulação no software traz elementos muito novos, né? Porque uma das vantagens do software é que você nem sempre tem condição de ir a um laboratório de física e realizar fenômenos da forma como você gostaria, da forma controlada. Aqui, através de um ensino apropriado, eu posso fazer com que o estudante veja esse movimento ondulatório sob 2 perspectivas diferentes. A onda, tanto como um movimento que meramente varia só na vertical, como a onda como um movimento que vai. Não sei se vocês conseguem perceber esse efeito. Dependendo da maneira como vocês olham para isso aqui, se vocês olharem para a borda dessa cordinha aqui, ó, que eu coloquei aqui, vocês talvez possam olhar para a onda só como um movimento. Ou seja, a onda é meramente uma perturbação no meio. Mas se vocês olharem assim de relance, vocês verão que é como se ela se deslocasse. Isso é fascinante. Isso é uma outra coisa que seria difícil de ser reproduzida até no laboratório, mas que com o software fica enormemente facilitado. Bom, deixa eu mostrar outros aqui, na medida em que o tempo me permitir. Esses aqui são exemplos. Vejamos, vocês podem me perguntar. Você disse que o Implot é um software de geometria analítica, mas como é que se faz isso? É isso. Todo o universo é criado utilizando as equações clássicas de reta, circunferência
E parametrizações, que é um conceito fundamental. Eu acho que se softwares na matemática fossem verdadeiramente integrados à realidade educacional, nós já estaríamos ensinando equações paramétricas para estudantes do primeiro ano do ensino médio. Esses estudantes já teriam condição de pôr o pé na universidade sabendo muito mais do que sabem, muito mais motivados, capazes de resolver problemas cuja solução o mundo aguarda. Estamos numa época, por falar nisso, estamos vivendo um período muito difícil da humanidade, precisamos de mentes brilhantes que saibam resolver problemas complexos. E certamente a matemática é uma ciência que pode ajudar nessa direção. Vejamos aqui outro exemplo, lançamento de projéteis. Olha, eu vou dar para vocês um exemplo simples, hein? Olha aqui. Usando conhecimentos elementares de geometria analítica, deixa eu ver aqui como que eu fiz. Usando conhecimentos elementares de geometria analítica, por exemplo, esse arco aqui é um arco de circunferência parametrizado. Essa seta aqui é um segmento de reta definido por uma equação. Cada elemento desse cenário aqui tem uma descrição em termos de equações simples. Usando conhecimentos, então, de geometria analítica e usando as leis, as equações da física que o estudante aprende nos livros de física, eu monto aqui uma pequena simulação de projéteis. O parâmetro A aqui, que eu usei A de ângulo, varia a abertura do ângulo. E se eu clicar aqui, vejamos, ele vai lançar o projétil usando exatamente aqui, Tá? Bom, aqui, Numa aula apropriada, tranquilo, o professor pode explorar isso aqui de várias maneiras. Ele pode mostrar, olha, acompanhe o movimento da abscissa do ponto ao longo do eixo X. É um movimento uniforme, retilíneo e uniforme, velocidade constante. Acompanhe agora o movimento da ordenada do ponto. É um movimento uniformemente variado. Então, eu tenho uma composição de dois movimentos. É essa percepção que levou, inclusive, Galileu a descobrir e fazer algumas previsões físicas que Newton mais tarde provou através das suas 3 leis. Esse aqui é um outro exemplo. Usando esse mesmo cenáriozinho simples aqui, eu posso mostrar para qual valor do ângulo se adquire, digamos, alcance máximo. Por exemplo, o estudante pode interativamente aqui com o Implot fazer descobertas, que é outro elemento fundamental do computador. É ensinar o estudante a fazer conjecturas. Por que o cientista faz ciência? Não pelo prazer altruísta de querer resolver problemas da humanidade. Não, ele faz por esporte, porque ele gosta de lhe dar prazer, exceto quando ele é pago, quando é uma encomenda. Mas o estudante, então, de matemática, ou qualquer pessoa, eu estou usando a palavra aqui estudante porque imagino que vocês sejam, em sua maioria, professores. Ele quer ter o prazer de fazer como os grandes matemáticos, ou seja, conjecturar, refutar, perceber padrões, induzir, fazer induções. Ele quer perceber isso. Mas para que eles possa fazer isso, é necessário que nós lhes fornecemos o ambiente apropriado. Olha aqui, por exemplo, um estudante, ele pode ir, olha aqui, vejam, eu estou mostrando a trajetória aqui completa. Ele pode ir variando o parâmetro A e eu pergunto para ele, para qual valor do ângulo você acha que a trajetória tem o maior alcance? Se ele começar a brincar com isso aqui experimentalmente, ele vai ver que é para o ângulo de 45 graus. E nós podemos provar isso elementarmente. Pegamos as equações e mostramos, olha, quando o ângulo tem 45 graus, o alcance é maior, o alcance é máximo. Ele pode fazer matemática experimental, ou seja, brincando com o software. Ele primeiro percebe que um fenômeno está ocorrendo, ou seja, o valor do alcance máximo é obtido quando o ângulo é de 45 graus. Ele faz uma conjectura, ele percebe, bom, isso aqui realmente é verificado em todas as situações. Dessa conjectura, aí sim ele está psicologicamente mais preparado para apreciar uma demonstração. Será que isso é verdadeiro mesmo ou não? Ou é casual? Isso é fabuloso. E isso aqui é verdadeiramente educação matemática. Ensinar a raciocinar a partir de hipóteses, uma vez que elas tenham sido elaboradas através da observação de padrões. Reconhecimento de padrões é uma atividade humana fundamental. Bom, veja que isso aqui é tudo que eu posso falar só com esse exemplo. Vejamos outro aqui. Eu tenho vários outros exemplos aqui. Plano inclinado, instrumentos mecânicos, trigonometria. Um outro exemplo aqui, já que eu dei apenas exemplos bidimensionais, o Implot também é um software que permite fazer superfícies no espaço. Eu não prevejo, nesse exato instante, se no curso que nós daremos em janeiro, eu terei condições ou tempo, dada a exiguidade da carga horária, de falar sobre geometria analítica espacial. Mas é muito simples. Esse aqui é um exemplo que eu uso para mostrar
uma superfície que é fabulosa, que é o chamado o paraboloide hiperbólico.